Muito bom, Beto. A palavra é sua e muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Márcio, demais amigos, amigas, muito bom dia. Sou eu que agradeço a oportunidade de nós nos reunirmos, apesar da distância, mas nos reunimos em vibrações, né, em muito bom ânimo, através dos nossos corações, nessas vibrações sempre de paz, de boa vontade, de desejo de melhorar, né, de melhoria através do estudo. A proposta do nosso tema de transformação íntima, particularmente, nós preferimos utilizarmos a questão ou a terminologia de transformação do que reforma íntima. Apesar de que pouca diferença faz, mas quando nós analisamos o conceito de reforma, reformar, via de regra, muito daquilo que precisa ser reformado vai ser um material, é algo que é antigo e precisa ser dispensado para ser colocado no local material, ou seja, né, o artigo novo. Em relação a nós como espíritos, nós não podemos fazer isso conosco. Nós não vamos pegar toda a estrutura evolutiva que nos trouxe até o presente e colocar de lado, né, dispensá-la para começar uma situação nova, né, tirar aquilo que nós já conquistamos. Conquista feita está conosco, ponto. Por isso que metodologias de ensino a respeito de regressão, né, que nós encontramos, inclusive, em algumas religiões do Oriente. Uma muito citada é o próprio budismo, onde, na questão da falta de bondade, de coerência, de moral no sentido não de usos e costumes, mas moral de respeito ao próximo, de ética, a ética também dentro deste particular, a criatura poderia involuir, ela poderia degenerar, indo até mesmo parar em corpos de animais ou até mesmo de vegetais. Então, uma pessoa irracível, por exemplo, poderia reencarnar, se fosse do sexo masculino, poderia reencarnar como um leão, ou se do feminino fosse, poderia ser uma leoa, um tigre, uma tigresa. Pessoas não voltadas à higiene, por exemplo, poderiam reencarnar como porcos. São umas coisas. Ou então até mesmo, como dissemos, irmos diretamente para ainda o reino vegetal. A metempsicose, que essa é a estrutura deste processo de involução, tem as suas características muito fortes no Antigo Egito. E Pitágoras vai até o Antigo Egito e leva para a Grécia, e tem até uma passagem particular dele, que tem um cidadão chutando um cachorro, e ele vai lá e arruma uma confusão com o cidadão, ele já estando na Grécia, porque ele disse que o cidadão estava chutando o tio dele, que estava reencarnado ali no cachorro. O tio dele não devia ser boa coisa, estar reencarnado num cachorro. Mas, enfim, isso é impossível, não é? Uma conquista realizada está em nós e ponto, não se perde absolutamente nada. As colocações do tipo de estacionar-se, ela a possibilidade, se bem que por mais que o indivíduo seja negligente em relação a ele mesmo, sempre uma pontinha de evolução vai acontecer, mas é tão insignificante perto do programa reencarnatório, dos seus compromissos, que se dá como um estacionamento mesmo, mas jamais regressão, jamais perda de qualidades, etc. E nesse quesito poderíamos exemplificar com o verbo, com a palavra. Nós não vamos precisar ficar mudos e mudas para fazermos uma transformação na maneira de usar o verbo, concordam ou não? Seria o extremo, ou ter um problema de gagueira para valorizarmos o verbo. Em absoluto, né? Há que se transformar. Então, não é tirar
aqui essa conquista? Só para se ter uma ideia, nós começamos a sorrir, e até por isso que usamos aqui a foto desse ator em tantos outros filmes feitos por Jesus, né? Sorrindo, porque essa conquista se deu há mais ou menos 80 mil anos atrás, né? E a partir daí o ser humano começou a expressar na sua relação a possibilidade de utilizar-se do sorriso, quase de uma maneira automatizada por vezes, né? Via de regra automatizada. São conquistas, né? Então a conquista do verbo, né? A conquista do sorriso, etc., não vai ser retirada para que nós possamos fazer com que nós mudemos esse patamar. Nós vamos fazer uma transformação. Nós vamos fazer um trabalho onde, se usamos o verbo de forma inadequada, que entre nós brasileiros a gente diz descer a lenha na vida alheia, falar mal dos outros, né? Nós vamos transformando e vamos inserindo prazer no falar bem do outro. Porque se insere o prazer, vejam que é a força do hábito, né? Se insere o prazer, a recompensa, né? Porque você tem deixa, rotina e recompensa, né? A deixa é, por exemplo, o ver a situação como rotina, a gente sentar o sarrafo, e a recompensa é sentir satisfação com isso, apesar de que essa satisfação e essa rotina, ela é veneno, né? Há um processo de envenenamento que é a adulteração das qualidades de nós como espíritos, cuja condição é de perfeição, claro que não absoluta, né? Relativa, porque Deus, sendo a perfeição absoluta, não cria imperfeições, ele cria incompletos. Nós somos incompletos, espíritos incompletos, não espíritos imperfeitos, né? Porque se somos oriundos de Deus, para serem perfeitos, a divindade teria que ser imperfeita. Deus não cria imperfeições. Tudo é perfeito, claro, relativo, né? Seremos sempre a obra, nunca o autor. Mas, dentro desse processo, a nossa perfeição será relativa. E quando a gente começa a meditar a respeito disso, refletir sobre isso, é uma coisa que, assim, utilizando uma terminologia comum, é pirante, porque imaginemos, não é, que para o nosso planeta, Jesus é o Cristo planetário. Cada planeta existente tem um Cristo. Então, no nosso sistema solar, tem alguém que cuida do sistema solar, para quem esses Cristos se relacionam. Isso, quando nós vamos exercitando, né, vamos refletindo, vamos exercitando a respeito do assunto, tem um Cristo que cuida de galáxia. Deve ter um Cristo que cuida de várias, deve ter um Cristo que cuida desta dimensão desse universo que a gente só conhece 4%, deve ter outro Cristo que cuida do universo paralelo, e é uma beleza o processo da evolução como um todo. Essas conquistas, né, não estão ainda em nós, mas elas estão para nós como o nosso futuro. Isso é fantástico, isso, pessoal, uma maravilha. Perceber, né, a grandeza da divindade em nós mesmos. Por isso que somos incompletos, criados simples na forma e ignorantes no sentido do conhecimento, mas não com defeito, né? Mas sim nesta condição de alcançarmos essas maravilhas que a gente tem como padrão máximo Jesus. É tão impressionante quando nós analisamos as nossas conquistas que nós precisamos valorizá-las. Valorizá-las, sim. Olhar para a nós mesmos com o valor devido, sem qualquer exaltação de orgulho, qualquer coisa dessa natureza, mas com o valor devido. Nós estamos no meio da escala evolutiva, de acordo com o Livro dos Espíritos, evidentemente, tomando como base a didática do Livro dos Espíritos, né, onde Allan Kardec nos traz, e nós temos aí alguns marcos, não é uma data específica, mas alguns marcos de transformação.
Na condição primitiva, primitivo não quer dizer ruim, né? Quer dizer primeiro. Na condição primitiva, o que vem primeiro, nós saímos dela com a vinda de Jesus. No período, né, o marco, esse período, saímos do primitivismo e entramos em expiação e provas. Olha que beleza, né? Conquista, individual e coletiva. Estamos, com a chegada do Consolador prometido, tem uma data do lançamento do Livro dos Espíritos, mas não é o dia, é o período. Né? 18 de abril de 1857 é marco, mas é aquele período, nós adentramos em regeneração. Não vai precisar de 2000 anos, como precisou expiação e provas. Por quê? Porque o nosso nível de inteligência, de razão, consciencial, etc., está muito avançado do que era o primitivo. Teremos um espaçamento menor, óbvio. É só verificar a capacitação do ser humano. Considerando, inclusive, que do lado espiritual, nós não temos uma criatura nesse planeta, uma que seja, que viva numa tribo isolada na Amazônia, que não tenha o mínimo que seja, não quer dizer que eles tenham o mínimo, né? Uma criatura no planeta que não tenha o mínimo que seja de conhecimento sobre o que é o bem e que é o mal. Não existe uma criatura que não tenha esta relação de que é o bem do que é, por menor que seja, porque faz parte da composição coletiva desta sociedade no nível que nós nos encontramos. E neste período, no terceiro estágio, já adentramos no terceiro estágio evolutivo do espírito, porque depois nós temos espíritos felizes ou mundos felizes, onde ainda a ignorância existe, mas é ignorância porque a gente chama de mal, mas mal é a ignorância, né? O desconhecimento. Ainda existe, mas aí numa proporção muito pequena, vamos considerar 10% de uma população mundial de 90%, e, finalmente, espíritos superiores, onde a ignorância, o desconhecimento, ou o mal, se a gente preferir colocar dessa maneira, que é mais o desconhecimento mesmo, já não existe mais. Olha a beleza dessa transformação que nós todos conquistamos, tanto individual como coletivamente. Claro, né, nós nunca também fomos tão informados como somos hoje. Essa é uma realidade. E a mídia, para quem é publicitário, sabe muito bem disso, está envolvido nessa área, a mídia destaca a dor como primeiro elemento, porque ela tem uma conexão muito maior com as pessoas do que efetivamente os aspectos alegres. Por isso que vende mais ainda aquilo, claro, que vai sair do genérico, que vai sair do normal, não é? Se o jornal estampar amanhã, não, qualquer jornal, seja qualquer elemento midiático, estampar amanhã tudo aquilo que está acontecendo de positivo na vida de cada um de nós e das pessoas, provavelmente não venda nada, né? Porque tem um apelo ainda menor do que o apelo da dor. Então, significa dizer que, como sociedade, nós temos conquistas consideráveis, nós tivemos processo de transformação, em todos os sentidos. A gente trouxe até para as nossas reflexões o próprio avanço do ser em si, da expressão nossa como espíritos no corpo físico, embelezando e utilizando da estrutura à medida das nossas necessidades, principalmente no que diz respeito ao cérebro, que a gente diz que tem limitação, não tem limitação nenhuma, né? A limitação que se dá do espírito na utilização deste cérebro, deste corpo, é o livre-arbítrio. Isso a gente poderia até trabalhar numa outra palestra em separado, podemos trabalhar esses aspectos limitantes pelo livre-arbítrio, etc., e capacitação de cérebro, né? Jesus não tinha uma cabeça gigantesca para comportar um cérebro diferente do nosso, né? O cérebro dele, em matéria de tamanho, era semelhante ao nosso. O Einstein, por exemplo, um verdadeiro gênio, né, tinha o cérebro, depois da sua morte foi estudado, ele tinha um cérebro um pouco menor até do que o nosso, veja. Então, significa que é a possibilidade do espírito em se utilizar de. E, para isso, nós fomos aperfeiçoando as formas. Vamos dar uma olhadinha nisso também. Olha que beleza.
Isso é uma simples análise, evidentemente, né? A nossa, e pegamos aqui um ponto só, como o do Australopithecus em diante, considerando que todos os estudiosos analisam que o hominal estaria aí neste meio do termo aí, como o Homo erectus, aí já seria um espírito, não um princípio inteligente. Se considera, isso não é no aspecto do espiritismo, mas que se considera que o Homo erectus seria o hominal, efetivamente, né? Que está localizado entre 2 milhões e 400 mil anos atrás. É interessante notar que ele vem de 2 milhões até 400 mil anos atrás. A gente acha que é muito tempo, né? 2 milhões de anos e coisas do gênero, 400 mil anos. Na verdade, não é muito tempo, evolutivamente falando, não é. O problema todo é que nós é que vivemos pouco. Né? Se nós estivéssemos numa das dimensões de Júpiter, conforme a informação de Bernard Palissy, Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1868, quando ele fala de uma das dimensões de Júpiter, dizendo até que o Wolfgang Amadeus Mozart vive lá, não é? Tem até o Sardou, que era o médium, recebeu, né, o desenho da frente da casa do Mozart nesta dimensão em Júpiter. Se você tiver curiosidade, vá na Revista Espírita, que você vai encontrar, inclusive, o desenho da casa e a colocação do Bernard Palissy a Kardec, quando Kardec questiona o que era necessário para reencarnar em Júpiter, ele falou de uma forma simples que todos nós podemos reencarnar na próxima existência. Ele disse, basta ser bom. Olha que beleza. Se prepare para Júpiter, hein? Se prepare para Júpiter, né? Pelo menos o grupo de Ohio. Alguém tem que ir lá. vai ganhar o Super Bowl hoje. E ainda no dia comemorativo do Valentine's Day, vai ter que ir para Júpiter. E é tão interessante que aí o Bernard diz assim, olha, o período de existência em Júpiter é de 400 a 500 anos, quando comparado a uma existência no planeta. Significa dizer que, se nós vivêssemos 400, 500 anos, Jesus teria passado há 4 gerações atrás, estaria aqui do lado. Tá vendo? Mas como a gente vive pouco, apesar de viver mais agora, né? Como média, evidentemente, significa tudo muito tempo. Como o Homo sapiens, por exemplo, que você vê na figurinha aí na ponta, né? Nós temos 300 mil anos, né? O homem que sabe. Vamos dar uma passeadinha nesse processo que nós fizemos. Olha que beleza, pessoal. Somos co-criadores, não é isso? Porque Deus é o Criador. Somos co-criadores. A cocriação, não sei se você já pensou nisso, a cocriação nos dá a oportunidade da evolução. Acho que provavelmente você já tenha pensado nisso. O fato de ser co-criador nos dá a oportunidade de evoluir, porque a gente influi em todos os aspectos da existência, através da atividade, do trabalho, não é? Do uso da inteligência. Olha como a divindade é perfeita em nós, se refletindo em nós. E essa beleza fez com que a gente produzisse alterações no corpo que íamos usar à medida das nossas necessidades em utilizar dele. Olha aqui um exemplo. Esse aqui era o modelito da época, essa era a gata da época, a Lucy, que recebeu o nome de Lucy, porque o paleontólogo estava fazendo o trabalho e estava ouvindo a música dos Beatles, Lucy and the Sky of the Diamonds, e deu para a belezinha aqui o nome de Lucy, que viveu entre quase 4 milhões de anos atrás, até 3 milhões de anos atrás, né? Aí vem uma figura assim mais bonita, que é o Paranthropus boisei, que viveu entre 2,3 a 1,2 de milhões de anos atrás. Veja, o processo vai se modificando e nós vamos para o Homo habilis, que de 330 até 780 mil anos atrás, e vamos para o Homo erectus, né? Esse era o gato da época, que viveu entre quase 2 milhões até 70 mil anos atrás, para finalmente encontrarmos o Homo neanderthalensis, que viveu no Vale do Rio Neandertal, na Alemanha, e
de 225 mil até 28 mil anos atrás. Você dá uma olhada aqui nele, inclusive de perfil, você percebe que a moda sempre volta, não é verdade? Olha aí, sempre tem um jeito de fazer a moda voltar. E, finalmente, desta beleza, porque isso era o padrão de beleza da época, se você está descontente, já foi pior, viu? Então, para chegar nesta situação aqui do Homo actualis, né? Essa criatura é encontrada no seu habitat nas melhores academias existentes aqui pelos Estados Unidos. Você encontra essa criatura, né, que é o Homo actualis. Esta é a beleza a ser refletida de nós em nós mesmos, até em matéria de corpo. Como é que não pode se valorizar um processo de transformação em todos os sentidos e, claro, no aspecto que estamos tratando, vamos verificar as questões voltadas para esta conquista toda, já trabalhando a transformação íntima ou interior, se preferirmos. Veja, olha o salto, quer dizer, salto, a natureza não dá salto, mas olha aí as condições em curto espaço de tempo que nós tivemos para trabalhar agora aspectos, processos interiores. Não é mais a necessidade, vai redesenhar o corpo, ainda vai, essa estrutura atual ainda vai ser mais sofisticada ainda. Os padrões de beleza do futuro, né? O belo não vai se definir pela exterioridade, né? Porque você tem criaturas que são belíssimas, cujo exterior não é bonito. Não é bonito no padrão que a gente instituiu, né? Mas nós já estamos trabalhando questões voltadas para o espírito. Por isso que transformação íntima é voltado para o espírito. E ainda estamos, em determinados aspectos, tendo que administrar as condições que têm muita proximidade conosco, né? Nós estamos mais próximo do reino animal ou do angelical? O óbvio, né? A nossa evolução está muito mais próximo ainda do reino animal. E temos a condição de usar a razão para ir dominando esses aspectos. Entre a criaturinha com dobrinhas do lado e a criaturinha com dobrinhas do outro, até determinado momento, hoje cada vez mais curto em relação à infância, mas a primeira infância, aí, 1 ano e meio no máximo, você tem um processo instintivo apenas funcionando. Não é assim, pessoal? É mais o instinto funcionando. E nós vamos gradativamente trabalhando. Vamos dar um exemplo de instinto em nós, que nós vamos trabalhando para... Ele não vai desaparecer, mas ele vai sendo dominado pela razão. Território. Nós somos ou não somos territoriais? Querem ver? Meu, minha, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa. Às vezes o marido, era bom nem ser meu, mas o fato é, né? Então, é meu espaço, é minha casa. É o reflexo do cidadão que tem mais dobra aí do lado, né? O que é o reflexo, eles são territoriais. Se você comprar um filhote de um cão que vai ser de grande porte e colocar para dormir na cama com você, porque ele é bonitinho, quando ele crescer e você quiser colocá-lo no chão, é melhor você arrumar outra cama, né? Porque quem vai para o chão vai ser você, não ele. Porque espaço tomado, território assumido, não é território devolvido. Não é ainda a gente muito assim? Sim, e a beleza está onde? Na condição nossa evolutiva, que nós vamos dominando esses aspectos, né? Vamos indo para as condições superiores da existência. Fazendo, claro, o instinto sempre é bom, sempre vai nos preservar, etc. Mas ele vai sendo
dominado, ele vai existir sempre, mas ele vai sendo completamente dominado, porque ele é uma inteligência rudimentar. E esse processo todo vai se dando pela transformação como proposta, que não é imposição, é proposta da criatura nela mesma à medida que ela se conscientize. E ela vai tomando conhecimento sobre ela, da grandeza que é, como espírito criado por Deus. E aí a gente tem a própria base da doutrina, onde vamos agora para aspectos práticos daquilo que muita gente já implementou na sua existência. Como fazer a transformação íntima? Não tem muito o que ficar, não é, malhando. Autoanálise, conhecer-se, analisar-se. Isso é recomendação de quem, não é? Interessante que, se você for para a psicanálise ou a psicologia, você vai ver a mesma coisa, autoconhecimento. E o que fala Kardec sobre esse assunto? Ele é objetivo, né? Como um pedagogo, ele é objetivo. Ele diz, é imprescindível a mudança de hábitos. Imprescindível a mudança de hábitos. Claro, respeitando o livre-arbítrio de cada criatura. Mas é isso. Veja, Kardec, psicanálise, psicologia, bom, surgem depois, mas e o primeiro movimento, autoanálise, autoconhecer-se, está lá em Jesus. Eu, particularmente, acho que já disse para vocês em outra oportunidade, prefiro, se você quiser depois, olhe lá em Marcos, apóstolo Marcos, capítulo 13, versículo ou parágrafo 33, que ele tem um item antes do vigiai e orai. Ele tem o olhai, vigiai e orai. Olhai não é para ficar olhando a vida do vizinho. É autoanálise. Olhar, analisar-se, vigiar os pensamentos para que eles não se transformem em ações, se bem que quando a gente emite pensamentos na condição sequencial, nós que já conhecemos de dimensão paralela, nós já materializamos na dimensão paralela a forma pensamento, que interage com formas pensamento quando elas estão em sintonia de similaridade, que são similares. Então, abastecemos e somos abastecidos num processo que André Luiz diz no Evolução em Dois Mundos de retroalimentação. Alimentamos e somos alimentados. Emmanuel, no livro Leis de Amor, também pela psicografia do mesmo médium, né, do Chico, diz que cada pensamento que nós emitimos voltará enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Abastecemos e somos abastecidos. Tudo no universo funciona circularmente. O que damos volta para nós, enriquecendo os outros e nos enriquecendo. Olha a beleza de usar do ensinamento de Jesus, né? Analisar-se, vigiar e orar para que este círculo feche no bem, feche no amor, seja transformador. Né? E o que é a dita cuja da transformação? Né? Às vezes utilizado muito como reforma íntima. É natural, conhecimento de nós mesmos. Vamos ver como é que a gente pode se conhecer. Aspectos práticos agora. Primeiro item, autoanálise. Né? A recomendação lá de Jesus, olhai, analisar-se. Autoanálise. Primeiro que não custa nada. Né? Você não tem que pagar psicólogo, precisa fazer terapia, etc. Se precisar, faça, mas, enfim, autoanálise. É de graça. Deixa eu dar uma pesquisada aqui para ver se eu não acho alguma encrenca em mim. Se achar, o Emmanuel também, na obra citada, Leis de Amor, diz que nós já evoluímos, só porque achou. E faz todo sentido, porque está automatizado. Né? Nós não passamos a ter consciência sobre. Então, já se apresentou aí um movimento evolutivo. Olha que fantástico. Isso não quer dizer que mudou. Né? A gente, nossa, eu descobri que eu falo mal da vida alheia. Bom, agora eu vou ter que falar bem. Mas não tem graça. Mas vou ter que fazer ter graça. De novo, né? Deixa, rotina, recompensa. Vou ter que transformar essa rotina aqui. Transformar. Não dá para sumir com a rotina. Eu tenho que fazer uma transformação na rotina.
né? A minha deixa, então. Se eu olhava para o cabelo da amiga, né, e achava que o corte que ela fez parece o capacete do Darth Vader, eu vou olhar para o capacete, porque está lá o capacete, não dá para, né, não ver o capacete, mas eu vou olhar o capacete e dizer, até que não ficou tão ruim assim. Né? Eu tenho que me acostumar a mudar esse padrão para eu não sair metralhando o gosto dos outros que têm o direito de ser diferente do meu. Né? Veja, para que a compensação passe a ser a recompensa passe a ser agradável, até eu quebrar a estrutura daquilo que eu me viciei, daquilo que eu me habituei. Então, um trabalho de autoanálise. Outro aspecto é o conhecer-se no convívio com o próximo. Como é que o próximo reage com as minhas ações e como eu reajo com as ações do meu próximo, do meu semelhante? Uma das condições simples, também não custa nada, né? Começar a se observar nesse particular. Quais são as minhas reações com as ações do próximo? Como é que o próximo reage quando eu estou agindo? E o terceiro item, e dispensável, inclusive, deve ser, né, a busca de dispensá-lo, é o conhecer-se pela dor. Não precisa. Não precisa. E também não tem Deus aqui impondo coisa alguma. Isso é a criatura que se estressa nela mesma. Nós não somos imagem e semelhança, sentido de espírito, né? Não condição antropomórfica, né? Um Deus com características humanas. Nós não somos imagem e semelhança, então significa dizer que as potências divinas estão em nós. Aliás, foi Jesus que disse, não foi? Vós sois deuses. As potências estão em nós. Muitas delas já em franca evolução, né? Franco exercício. Estamos muito melhores do que ontem, hoje e amanhã seremos melhores. Não tenhamos dúvida que a próxima existência a gente vai arrebentar. Né? Vai vir muito melhor do que está hoje. É o óbvio. Se você está procurando trabalhar, estudar, melhorar, etc., vai vir melhor. Não tem para trás, só tem para frente. Então, a questão da dor é o estresse da criatura nela mesma, é a adulteração da criatura na realidade que ela é. Acho que estamos colocando aqui de uma forma bem simples para o entendimento. É o atrito de mim em mim mesmo. Né? É o bem que eu sou, claro que não sou nós somos na condição integral, mas é o bem que está em nós, que a consciência está desperta em relação a determinados aspectos da existência e ao nosso hábito infeliz, não podendo já ter noção para essa transformação, para estar na condição comodista. Começa a haver um atrito. E atrito gera calor, que a gente conhece como dor. Pode evitar o atrito. Se está passando, então é para resignar-se. Resignar não é gostar de sofrer, é aprender com o processo. Opa, o que isto está me dizendo? André Luiz, no livro Sinal Verde pela Psicografia de Chico, diz assim, a dor é um aviso de que algo não vai bem. Algo não vai bem aonde? Ah, não, mas é porque é com quem eu vivo. Ah, se você tem o marido que eu tenho, a esposa que eu tenho, o filho que eu tenho, o chefe que eu tenho, o trânsito que eu pego. Terceirização. Né? Terceirização. Pode até terceirizar, quarteirizar. Você desculpa. Está aqui. Tem alguma coisa aqui que precisa ser revisitada, que precisa ser transformada para que eu não fique nesta terceira linha aí do conhecer-se pela dor. E também não adianta ficar só fazendo prece. Olha o Kardec aqui no Céu e Inferno. A prece não oculta as faltas, e o perdão só é obtido com mudança de conduta. Claro, você quer o quê? Eu vou fazer prece e continuo tocando o bonde do mesmo jeito? Espera um pouquinho. Não é verdade? Espera um pouco.
Eu faço prece e digo, ó, vem aí, resolve o meu problema aí, mas eu vou continuar agindo da mesma maneira. Opa! Que situação é essa? Não tem esforço nenhum? É a mesma coisa querer procurar achar um emprego de executivo, de executiva, ficando dentro de casa, com a porta fechada? Ora, então a prece, ela nos fortalece, mas o perdão é ação, é atitude, é movimento. Significa o quê? Significa que a gente pode fazer esse trabalho, e aí Chico dizia, quanto mais perturbada a pessoa estiver, mais trabalho ela precisa. Não é claro, o trabalho na mesa mediúnica se o indivíduo está com problemas sérios, não é? Óbvio. Estamos falando de um trabalho que seja adequado para a condição que ele se encontra, né? Mas a oferta está em todo lugar, não é só na casa espírita que nós temos essas ofertas, que nós temos essas propostas. É no relacionamento com o nosso semelhante, né? É na prece que nós fazemos intercessória em favor das pessoas. Enfim, é a condição de querer colocar-se no exercício da caridade. Então, aí sim, a prece não vai ocultar, mas o movimento que nós fazemos, com o fortalecimento que ela nos dá, faz alterações significativas. Até porque foi o que Jesus disse, né? O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não é pela figura dele, né? É por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele exemplificou, né? Como caminho, como a realidade e como a vida verdadeira de espíritos que somos. Nas conquistas que fazemos no dia a dia, claro, ninguém vai deixar, porque a nossa participação na sociedade, seja dentro do lar ou fora dele, é primordial nessa condição do exercício evolutivo do ser, como nós dissemos, né? Como criadores, co-criadoras que somos em todos os aspectos, né? E aí a gente vai encontrar as condições do espírito autêntico, que não é nenhum de rotulagem, é aquele que vai procurar, dentro das suas possibilidades, a vivência, a aplicabilidade do Evangelho, o exemplo, a transformação, né? Com esforço, dentro das nossas possibilidades. Vamos escorregar de novo, mas nunca mais será a mesma coisa, mas vamos quebrando a natureza animal que nos escraviza. E aonde está a escravidão? Olha aqui, no egoísmo, no orgulho, na sensualidade. Não é no sexo normal, estamos falando de coisas em desequilíbrio. Se a gente pegar só o egoísmo, ele já engloba tudo aquilo que move o ser na condição de ação contra ele mesmo, né? Naquele estresse que nós falamos. E, efetivamente, vamos valorizar a natureza espiritual e, óbvio, encontramos nela a liberdade, que está no cultivo do amor ao próximo. Olha como Jesus é sabedoria plena, né? É sabedoria plena em todos os sentidos. Bom, vamos para a prática de novo. Como é que a gente faz a nossa transformação? O Santo Agostinho já dá uma dica lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele afirma que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Como conhecer-se? Kardec, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Pela transformação moral, esse é o verdadeiro espírita. E o esforço empreendido no domínio das más inclinações. Esse é o espírita verdadeiro, aquele que busca se transformar e se esforça para dominar as suas más inclinações. Não quer dizer que serão dominadas de um momento para outro, mas coisas do gênero, ter já capacidade sobre o processo. E aí é começar logo um trabalho de autoanálise, não perder tempo. Fica perdendo tempo, né? Fica lá olhando para ontem, como tem lá os nossos irmãos cariocas usam dessa expressão, o sujeito ficou olhando para ontem, eu não sei nem quem é olhar para ontem, mas literalmente trazendo para as nossas reflexões, nosso conhecimento, ficar olhando para o passado. Processo de automartirização, autoflagelação em relação às questões da culpa. Errei, ok. Vou trabalhar agora com um foco diferenciado. Ponto. Muda a sintonia, né? É presente. Aliás, por que chama presente? Porque é um presente de Deus, que às vezes a gente esquece.
chama presente porque ele é um presente de Deus para todos nós. Porque o passado já foi. O futuro é subjetivo. Então, o que você tem? O presente de Deus. Hoje até um dia, né, que nós temos, às vezes, o hábito aqui já nos Estados Unidos de presentear, porque não é só dia dos namorados, é um dia da amizade, né? O Valentine's Day. Então, às vezes, de presentear. Olha que beleza. É o presente de Deus para todos nós. Por isso que a gente precisa começar logo um trabalho de autoanálise. E tem aí 3 passos que são consideráveis, né? O primeiro é não pensar mal em relação ao próximo. É a posição moral mais elevada. É a transformação que se busca no ser. Não é que já não age mais, porque já não age mais na dimensão espiritual, na dimensão paralela, ou no plano paralelo. Não se pensa mais mal em relação às criaturas. Esse é o desafio. Claro, né? Vai chegar lá? Vamos chegar lá. Não importa o tempo. Né? Até porque esse é o remédio de Deus, conforme diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né? Na psicografia também de Chico Xavier, que o remédio de Deus é o tempo. Aqui é o tempo. É aquilo que a gente diz. Uma questão de tempo. O item B é pensar mal ainda, mas conseguir repelir. É o estar a caminho. Assim, eu estou aqui no centro espírita, né? E não devia estar pensando nisso. Pronto, olha que fantástico. Ou então, eu não devia estar pensando em relação a essa pessoa, eu não devia estar pensando dessa maneira, eu não conheço essa pessoa, eu nem me conheço, como é que eu vou querer? Porque às vezes tem uns atrevidinhos, umas atrevidinhas que botam o dedo em riste assim, não vem não, porque eu conheço você muito bem. Bobagem, não conhece nada. A gente nem se conhece. Quem nos conhece muito bem é Deus. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai se surpreendendo conosco, sabendo assim, puxa, eu não conheço nada mesmo de mim, como é que eu posso querer ser arrogante em relação ao semelhante? Então, pensar mal ainda, mas já consegui dizer, não devia estar pensando nisso. Já estamos a caminho. Agora, a terceira posição liberou geral. Né? Pensar mal e gostar do que está pensando. É o adultério em nós mesmos. O contrário do que somos. Inclusive, está sob a influência negativa de espíritos. Não precisa ser desencarnado, não. Semelhante atrai semelhante. Né? É a turminha com quem a gente anda. Não precisa ser. O espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Né? A turminha com quem a gente anda. Né? E também, como Paulo diz, né? Uma multidão de testemunhas vos acompanha. Jesus, é um vexame atrás do outro. Tem mentor que fica vermelho o tempo todo lá na dimensão espiritual. Diz, tá, essa criatura de novo pensando e agindo dessa maneira. Tem assistência em tempo integral para a gente mudar e nos surpreender. Nos surpreender agora, não daqui a um tempo, em outro período, etc. Nos surpreender agora. E trabalhar para o futuro. Trabalhar para o futuro. Né? Viver agora a condição mais positiva possível, que será o reflexo no futuro. Até porque é Emmanuel, de novo, que vamos buscar no livro Pensamento e Vida, dizendo o seguinte, os nossos pensamentos de ontem influenciam no hoje, e o que nós pensamos hoje influenciará no amanhã. Somos o resultado dos pensamentos de ontem, e seremos amanhã o resultado dos pensamentos de hoje. Não é fantástico? Olha o livre-arbítrio aí. Olha a justiça de Deus. Né? Agimos livremente e vamos nos responsabilizando à medida da nossa consciência. E vamos, com o tempo, quebrando estruturas, inclusive reencarnatórias. Situações que no passado, que para o presente e daqui para frente serão diferentes. Porque a conclusão que se tem desse item C, né,
que, se você quiser ver de novo, pensar mal e gostar dos pensamentos, nesse caso, o ato não foi materializado porque ainda não houve oportunidade. Não foi materializado nesta dimensão, porque na dimensão paralela já pode. Né? Na dimensão paralela já pode estar materializado. Por quê? Porque é constituído de matéria mental, é material, é energia, nosso pensamento é energia, energia é matéria. Ora, nós estamos montando o processo, só porque é mais sutil do que estar nessa dimensão, não muda nada. Responsabilidade é nossa do mesmo jeito. Né? Faz sentido para você, não faz? E aí, nessas questões, nós vamos quebrando essas estruturas que são viciantes, comuns, automatizantes, em relação até mesmo à reencarnação. Querem ver quem disse isso? Foi o Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Jesus. Né? O Buda, né? Ou então, o significado de Buda é o iluminado. Siddhartha Gautama, ou o Buda, se você preferir, ele fala com clareza dessa situação de existência em processos que ele usa só palavras diferentes. Querem ver? Ele diz, chega-se a existência no ventre da mãe sem que se saiba. O indivíduo não tem noção. Olha o processo automatizante que a gente vai quebrando com o nível consciencial que nós temos. Permanece-se nele sem que se saiba, sem que se tenha noção, e sai-se do ventre da mãe sem que se saiba. São as estruturas automatizadas que Emmanuel, o André Luiz nos fala. Né? Emmanuel diz assim, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço sem saber o que está acontecendo. Completamente em automatismo. Claro, está evoluindo? Claro que Deus cuida de todos, né? Sem exceção, mas é ainda um processo automatizante. Mas, à medida que a criatura vai crescendo, ela entra em outros aspectos. Olha aqui, no segundo que o Buda falou, isso nós estamos falando de 2.500 anos atrás, chega-se ao ventre da mãe intencionalmente, vou reencarnar porque eu quero, porque eu preciso. E tem ainda uns petulantes que dizem assim, não pedi para nascer. Não, não pediu mesmo. Implorou. É muito diferente. Implorou. Né? Porque sabe onde é que... Né, a gente diz assim comumente, né, sabe onde a porca torce o rabo. Esse é o ponto. Essa é a condição. Então, pede para a mãe, é intencional. Permanece-se nele sem que saiba, perdeu a noção do que está acontecendo e sai dele sem que se saiba. Está aí numa condição entre consciente e automatizado, mas com o esforço para outro estágio, chega-se ao ventre da mãe com intenção, preciso reencarnar. Permanece-se nele conscientemente e se sai dele sem que se saiba. Aqui tem um ponto importante, Buda está falando dos cuidados do estado gravídico com as moças, com as nossas mães, não é? O estado que a mamãe precisa ser cercada de cuidados, isso já é científico há mais de décadas, né? Os cuidados que a moça precisa ser cercada em relação a tipos de conversas, né? A ambiente, a estruturas de respeito, de carinho, etc., porque você tem um cidadão ali que pode estar consciente do que está acontecendo e que pode se sentir rejeitado, de repente. Né? A ciência já diz, eles registram o som da voz, reconhecem o pai, a mãe, registram a energia ambiente, né? Tem a condição de perceber luminosidade. Olha que coisa impressionante. Isso não tem ligação com nenhuma religião, com espiritualismo, coisa alguma. Isso é científico puro, mostrando aquilo que o André Luiz já trazia para nós há 60 anos atrás, né? Com clareza. Um indivíduo pode ter inconsciência. Por vezes você pega um bebê, aliás, a mamãe, o processo não começa quando ela engravidou, em absoluto, já é anterior, como a gente vê lá no capítulo 13 do Missionários da Luz, de André Luiz, né, cujo título, inclusive, é Reencarnação, já há um contato com a mãezinha e o futuro bebê, ou a futura menina ou menino, como às vezes até muitas de vocês que estão nos acompanhando podem ter sonhado com e sabiam que era um menino, uma menina, e tinha até quem era, eles até diziam que nome que eles queriam ter. Eu quero chamar João, não, eu quero chamar Maria. Isso não é incomum.
Veja, o contato antes dela entrar no período gravídico. Então, antes dela assumir a sua gravidez efetivamente. E o outro item, que esta é a luta para essa transformação, é a gente ter aquela possibilidade de chegar no ventre da mãe intencionalmente, permanecer nele conscientemente e sair dele sabiamente. Olha que fantástico. Sabendo da transformação. Até o Márcio citou a doutora, o sobrenome dela é Wambach, se o Márcio lembrar o primeiro. Ellen Wambach. Ela tem várias obras, mas numa de pesquisa dela, o que ela, com 700 pesquisados em processo de regressão de memória até o ventre, todos eles disseram, ninguém disse que veio para ficar milionário, ter sucesso, aparecer em manchetes, todos eles disseram que vinham para exercitar o amor. Genial. Olha a mudança deste quadro. E não eram espíritas essas pessoas, né? Não tinham relação nenhuma, não foi uma pesquisa feita com aspectos espiritualistas, etc. Né? Depois o Márcio passa o nome da obra. Vale a pena, porque ela é para a gente poder consultar, que é leve, é rápida. O fato é, nós já estamos chegando aqui no planeta e já estamos vivendo essa realidade, por mais que tenha gente batendo no ponto em contrário, são as exceções, nós já estamos vivendo a realidade dessa transformação. Vocês concordam? Nunca o ser foi tão ocupado, ou mesmo que seja só pré-ocupado, que já é já é um ponto de início de ação com as questões voltadas à natureza, voltadas ao seu semelhante, né? Situações de problemas climáticos em determinadas regiões, você vê movimentos de pessoas auxiliando, sem nunca, às vezes, ter ouvido falar que aquelas criaturas existiam naquele lugar. Mas é porque isso aí não importa. Não é? Isso, sabe o que significa isso? Movimento de atuação na mudança do indivíduo. Jesus, se o exemplo não arrastasse, Jesus não teria vindo. Quantas pessoas tinham com Jesus? Tinham os apóstolos, depois tem aquele grupo de 70, depois tinham mais 500. Mudou o mundo. Mudou o mundo. Você tem o tempo antes e depois dele. Mudou o mundo. Mas Jesus era Jesus, e você é você. O exemplo que você pode dar influencia em 2 ou 3, que vão influenciar em mais 2 ou 3, é uma cadeia, porque tudo se liga no universo. Tudo se liga mentalmente. Nós não vivemos isolados, por isso que tem uma glândula pineal aqui no centro. Se você enfiar o dedo aqui na testa e outro aqui no coronário, na hora que eles se encontrarem, você encontra a glândula pineal. Mas se você fizer isso fisicamente, você desencarna, ok? Então não há necessidade. Então a gente já até sabe onde fica, que é uma estação emissora e receptora de ondas mentais que estão em toda a parte. Nós somos criaturas conectadas em tempo integral, né? E o password é o bem para a gente se conectar com gente boa. O password para a gente se conectar com desequilíbrio também é a mesma coisa. Olha que beleza, tudo Wi-Fi, que é uma maravilha. A gente vive conectado, conectada. Olha que fantástico. E está nos mostrando essa situação, essa renovação. São os grupos ainda? Claro que são os grupos ainda, mas é exatamente, olha a ação desses grupos e a influência que eles vão criando. Por isso que, se não fosse importante a questão do movimento,
da ação, Jesus tinha dito, esse povo não tem jeito, deixa aí que se vire, não vou reencarnar coisa nenhuma, porque vão acabar até me crucificando, até porque ele sabia que iam crucificá-lo. Né? Vão acabar até me crucificando, isso não tem jeito. O contrário. Tem jeito sim, e é só começar, porque já tem maturidade, é só começar. E é simples, começou com Jesus, ele foi mandando emissários muito tempo, e um deles que se destacou, né, que foi, aliás, né, a gente podia perguntar, quem foi a primeira pessoa que estimulou a transformação íntima? É natural, 3.400 anos atrás, o Moisés, que falou sobre transformação íntima usando a imagem forte de Deus, né, os 10 mandamentos, que é adaptado à condição da época. Né? Alguns aspectos sexistas da condição da época. Mas está lá, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, né? Não cobiçarás o jumento, mulher do próximo. O marido não, porque a mulher era a coisa e o marido não era, quando às vezes o marido é a coisa. Veja, era a mentalidade sexista da época, palavra bonitinha para machista, mas quebrou essas estruturas, porque a reencarnação quebra a estrutura de tudo, né? Essas reestruturas racistas, preconceituosas, coisas do gênero, né? O cidadão machista reencarna como mulher para valorizar, né, a condição feminina. O contrário também é verdadeiro, viu? Então não vai achando que vai ficar só de um jeito, que não vai. Então, esses pontos são importantes. Então, Jesus mandou e manda até hoje os seus emissários para fazer o quê? Mas está vendo? Uma andorinha não faz verão. Faz. Quer uma prova que é contemporânea? Você tem espiritismo no Brasil, e por que não dizer no mundo, antes e depois de Chico Xavier. Ponto. Quer mais? Quem era o Chico Xavier, pessoal? Um matuto de Pedro Leopoldo, que teve o primeiro par de sapato aos 17 anos. Um sujeito que ficou no primeiro período básico, lá no período básico de ensino, né, que era antigo 4º ano primário, que repetiu o 4º ano, porque o pai colocou ele para trabalhar na fábrica de fiação de algodão, porque achava que ele tinha um parafuso frouxo e queria interná-lo no manicômio. E o Sebastião Escazela, que era o padre, né, o pároco de Pedro Leopoldo, disse: você vai interná-lo, você já tem 15 filhos. Né? Impressionante, o seu João, né, o pai dele. Com os 2 casamentos, tinha 15 filhos, mas ele e a esposa eram 17 para serem alimentados. Ele disse: se você vai interná-lo, o padre disse para o senhor João, ele vai custar para você, é mais despesa, então coloca o menino para trabalhar. Olha, né, os espíritos influenciando no sentido de que, porque no caso, né, ele tinha a mediunidade já em expansão, só podia ser louco. No período que ele viveu, lembra-se que ele reencarnou em 1910, num país eminentemente católico, numa região eminentemente católica. Sempre teve missionários e a gente diz assim, mas sozinho não dá, sim. A gente não precisa ser um Chico, não precisa ser um Divaldo, a gente precisa ser só nós mesmos, No trabalho de transformação, a gente vai exemplificando, nós vamos exemplificando. Mas eu tenho tanta coisa, não tem problema. Todos nós temos algo de bom, e temos mais coisas boas, é que a gente não enumera, a gente dá foco naquilo que não é bom, a gente não enumera, temos mais coisas boas para poder levar para o semelhante do que as nossas encrencas. A gente às vezes quer levar as encrencas, e aí o pessoal olha para a gente e diz assim, é encrencado, é encrencada. Não é real. Você não é, eu não sou. Nós não somos os espíritos felizes ou superiores. Somos espíritos em evolução e temos a possibilidade de influenciar. Né? E o que Jesus fez para facilitar a nossa vida? Resumiu tudo. Ama Deus sobre todas as coisas. E quando vocês se encontrarem em Ohio, próximo, né? Jesus poderia dizer lá para o pessoal, a gente podia estar metido lá no meio de repente, dizer, quando vocês se encontrarem em Ohio, no dia do Super Bowl,
No dia de Valentine's Day, vocês vão definir Deus, mas ainda não vão racionalizá-lo, apesar da definição ser lindíssima, né? Primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, primeira questão: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, belíssima definição. Mas não dá para racionalizar porque a gente não tem ainda a condição dele. Quando você se encontrar lá em Ohio e tiver lá para ganhar o Super Bowl, você vai definir Deus, mas não vai racionalizá-lo. Mas eu vou te dar um outro parâmetro, que esse não tem erro, porque esse já está racionalizado. Ama o próximo como a si mesmo, como segundo mandamento semelhante ao primeiro. Olha como Jesus é sabedoria pura, pura, nos estimulando o quê? A transformarmos-nos e agirmos pelo bem. Agindo pelo bem, como nós já vimos anteriormente, nós seremos livres. Sendo livre, nós teremos paz. É exatamente essa paz que nós queremos desejar a todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.